Olá, muito bom dia a você, meu amigo, você, minha amiga. Estamos chegando a partir de agora aqui na sua TV Borborema, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação, com o comando policial, te deixando muito bem informado de tudo que aconteceu, o que está acontecendo, movimentando a área policial aqui em Campina e também em todo o estado da Paraíba. E a gente daqui a pouco vai trazer todos os detalhes de uma importante operação que foi realizada hoje pela manhã pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina, que prendeu aqui na cidade pessoas envolvidas no furto de quadriciclos em vários municípios aqui da região. O Renato Diniz chega com as primeiras informações. É com você, Renato. Ok, Zé Cláudio, daqui a pouco todos os detalhes da operação 4x4 que foi realizada aqui pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande e pela Delegacia de Ingá. 3 homens foram presos, acusados de furtos de quadriciclos em várias cidades aqui do compartimento da Borborema. E esses quadriciclos, eles eram repassados para cidadãos aqui de bens, né, da região de Campina Grande, da região do litoral paraibano, para fazendas, enfim. E daqui a pouco a gente tem os detalhes, uma entrevista com o delegado Vladimir Seara e também com o delegado Francisco Júnior, né? Como eu disse, operação 4x4 que prendeu aí pessoas envolvidas com furtos de quadriciclos no compartimento da Borborema. Zé, daqui a pouquinho. Ok, Renato, daqui a pouco você volta com a reportagem completa desta operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina Grande. Olha, minha gente, uma investigação que começou na sexta-feira após o sequestro relâmpago de um casal de idosos, acabou ontem com a prisão de 3 homens que estavam em um hotel de luxo à beira-mar, lá no Cabo Branco, em João Pessoa. No fim de semana fizeram outro assalto e estavam comemorando. Gravaram um vídeo, olha aí a imagem. Gravaram um vídeo na maior cara de pau, em um hotel de luxo, consumindo bebida alcoólica, uísque da melhor qualidade, picanha, carnes nobres, um churrasco regado de muita bebida. Diretora, fizeram uma festa para comemorar que deu certo o assalto. Eles conseguiram a grana, ficaram comemorando, só que não contavam com o trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil, que começou a monitorar, e dentro do hotel eles acabaram prendendo esses homens que, segundo o delegado Lucas de Sá, que comandou a operação, eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região metropolitana de João Pessoa, exatamente fazendo sequestro relâmpago, roubando celular, assaltando pessoas em paradas de ônibus. O carro que eles utilizaram nas ações sexta-feira e durante também o domingo foi apreendido durante a operação. Então daqui a pouco eu vou contar a farra do crime que acabou não dando certo. Eles comemoraram, né? Tomaram aquela água que passarinho não bebe, uísque da melhor qualidade, comeram bastante, encheram a barriga, mas acabaram em cana. Estão recolhidos na Central de Polícia da capital paraibana e eu trago todos os detalhes daqui a pouco aqui no seu comando policial. Olha, meus amigos, um outro caso que repercute bastante, e ontem a gente falou aqui que a Justiça prorrogou a prisão temporária do delegado Braz Morrone, de 2 agentes da Polícia Civil lá da capital que foram presos durante uma importante operação que ganhou, inclusive, repercussão a nível nacional. A gente tem uma atualização porque a gente mostrou na reportagem que a polícia, a Draco, realizou a perícia em mais de 40 mil áudios para realizar esta operação. Alguns desses áudios vazaram e a gente vai mostrar daqui a pouco na reportagem do Renato Diniz, inclusive
um dos policiais falando com uma outra pessoa que um carregamento de droga chegou na Paraíba para ser comercializada com facções criminosas naquela região metropolitana da capital, e outros áudios também que você vai ter a oportunidade aqui do Comando Policial de acompanhar daqui a pouco na reportagem que iremos, portanto, apresentar. Um fato muito de repercussão envolvendo o delegado, 2 agentes, outras pessoas também foram capturadas durante a operação, e eu trago todos os detalhes daqui a pouco. E olha, a Polícia Civil amanheceu hoje, batendo na porta de Papafigo do Mal. Uma grande operação foi realizada na região de Mamanguape, várias equipes para combater facção criminosa que atua em toda a região do Vale do Mamanguape. Pessoas, você está vendo aí, foram capturadas durante a ação, pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes na região, principalmente no município de Mamanguape, e ainda na prática de homicídios também. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer todas as informações desta operação, inclusive com o delegado seccional lá da região, o doutor Silvio Rabelo. Operação importante de combate ao crime organizado. E você vai acompanhar isso e muito mais a partir de agora, aqui no Comando Policial. Olha, meus amigos, mais uma vez um ótimo dia. Estamos aqui com toda a nossa equipe, prontos, preparados para trazer a partir de agora, não é, diretora, muita informação que movimenta a área policial aqui em Campina e também em todo o estado da Paraíba. Vamos começar com o que, diretora? Olha, vamos trazer logo, tá certo? Esse caso de grande repercussão da prisão do delegado, dos agentes da Polícia Civil que continuam presos porque a prisão temporária foi prorrogada por 30 dias. E a gente vai trazer uma reportagem agora que inclusive atualiza essa situação. Novos áudios foram divulgados, e a gente vai apresentar agora. Eu chamo a sua atenção, você que está agora acompanhando o Comando Policial. A reportagem é dele, Renato Diniz, coloca no ar. A cada dia que passa se complica mais a situação do delegado Braz Morrone e de 2 agentes da Polícia Civil da Paraíba envolvidos na investigação Perfidos. Eles foram alvo dessa investigação por parte da Polícia Civil da Paraíba, foram presos, continuam presos, e agora apareceu um áudio de um dos agentes presos, o Everton Aires, conhecido como Bomba, e que nesse áudio ele manda até agora para uma pessoa desconhecida. Esse áudio ele diz que o objetivo do bando, do grupo, é derrubar o superintendente na capital do estado e emplacar o delegado Braz Morrone, que foi justamente o delegado que foi preso nessa operação por envolvimento com o crime organizado na capital, mais especificamente com o tráfico de drogas. Então, Bomba chega a falar em desmanchar a DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui na Paraíba, que tem feito um trabalho muito forte no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Vamos ver esse áudio aí, onde o Bomba fala em desmanchar a DRACO. A gente está vendo se ele consegue emplacar para ser superintendente. Porque ele sendo superintendente,
a gente consegue ter mais acesso desse, a gente consegue ter controle de informação e consegue desmanchar dessa draga. Aí, talvez, eu acredito que uma dessa, de fevereiro, o currículo dele deve ter chegado. E aí, como ele estava comigo nessa situação, aí devem estar querendo ver se mela o currículo do cara para não deixar ele assumir, entendeu? O Bomba, ele é apontado como o principal operador do esquema e teria recebido algo em torno de R$198 mil em depósitos em espécie sem identificação dos depositantes entre outubro de 2025 e janeiro deste ano. A investigação, para vocês terem ideia, que resultou na Operação Perfidos, analisou 40 mil áudios. Entre esses áudios, um dos principais é do dia 12 de novembro de 2025, data em que Bomba recebeu R$62 mil em depósito sem identificação do depositante. Nesse mesmo dia, investigadores localizaram conversas entre ele e um traficante. No diálogo, o Bomba, afirma que a droga teria vindo do estado do Acre. Vamos ver também esse áudio aí, que ele fala a origem dessa droga que estava chegando lá na capital do estado. Esses vieram lá do Acre, é daquela família do norte lá. Os cabos mandaram para cá, aí ela vinha só com essas embalagens transparentes. Aí o cara da Al-Qaeda queria, aí ele enrolava de fita amarela. O cara do Comando Vermelho queria, ele enrolava de fita vermelha. Os Estados Unidos queriam, enrolava de fita azul. Tá aí, portanto, toda essa situação, a investigação continua. O delegado Braz Morrone teve a prisão temporária mantida por mais 30 dias, assim como também os 2 agentes da Polícia Civil envolvidos. Muito obrigado, Renato, pela informação. Vejam vocês que era um esquema muito bem trabalhado, não é? Dentro da estrutura policial, que graças a uma investigação, e na época a gente falou mais de um ano e meio, pessoal, colhendo provas para realizar esse trabalho. Chama a atenção porque em um dos áudios que foram divulgados, o agente da Polícia Civil preso, que vocês acabaram de ouvir áudios dele aqui, ele informa que tem que acabar com a DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e foi exatamente uma investigação da DRACO, dos órgãos de inteligência da Polícia Civil da Paraíba, que todo esse esquema foi descoberto. Havia até um esquema para derrubar o superintendente lá da região para que o delegado assumisse o cargo, como ele falou, para ter acesso melhor às informações, às operações que seriam realizadas de combate ao tráfico de entorpecentes lá na capital paraibana. Portanto, ontem a Justiça decidiu, a gente trouxe a matéria aqui, que o delegado Braz Morrone e os 2 agentes, inclusive o que falou nos áudios que foram divulgados, conhecido como Bomba, tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias. Vamos seguindo com o comando policial e eu vou trazer agora, minha gente, essa história do trio que não é de forró, mas é um trio do mal, que foi capturado ontem em um hotel de luxo na orla marítima da capital paraibana. É esse trio que sequestrou, realizou um sequestro relâmpago contra um casal na sexta-feira. Aí a investigação começou. No domingo, praticaram um assalto, foram comemorar. Compraram um monte de carne, picanha da melhor qualidade, bebidas variadas e fizeram uma verdadeira festa para comemorar. Só que ontem acabaram em cana. Renato Diniz tem agora toda essa história aqui no Comando Policial. É com você, Renato. Esse sequestro aconteceu na sexta-feira da semana passada, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa. Um casal de idosos foi vítima de um sequestro relâmpago por parte de 3 homens que foram presos pela Polícia Civil em um hotel de luxo na capital do estado. A prisão foi realizada pela Delegacia Distrital do bairro
e também pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. De acordo com as investigações, todos os presos foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime. Os suspeitos foram presos, como eu disse, em um hotel de luxo localizado no bairro Cabo Branco, na orla marítima de João Pessoa. Nas imagens, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão dos investigados. Mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra também os suspeitos comemorando este sequestro no hotel, né? Mostrando lá farra com uísque, com energéticos, com carne de primeira qualidade, e depois a polícia chega e prende todo mundo. Vamos ver parte desse vídeo. É a tropa do Fred, paizão. Porra, Fredzinho, beira-mana, tá maluco. Pega a visão, como é que os cria tá? Eu quero os cria do 5-7. Picanha? Que isso? Vai começar? Vai começar. Aí, portanto, a comemoração que vocês observaram, né? E depois a polícia acabando com a festa do trio. Devagar, rapaz, devagar. Abre a porta. Os 3 presos deverão responder pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Obrigado, Renato. Tá aí, comemorado para valer. Foi um final de semana após o assalto, de muita mordomia, muita bebida, muita comida. Segundo o delegado Lucas de Sá informou, levaram até mulheres para o local, consumiram muita bebida, aproveitaram bastante. Aí ontem, bateram na porta do apartamento, polícia! E o trio acabou sendo capturado. A polícia informou ainda que eles fazem parte de uma facção criminosa que atua ali em João Pessoa, ali na região metropolitana da capital, praticando todo tipo de crime, roubando tudo que encontra pela frente. Só que agora a farra acabou, eles foram encaminhados para a cidade da Polícia Civil, foi feito todo o procedimento que a lei determina e deverão ser apresentados em audiência de custódia. Para eles, o fim de semana começou bacana, mas o meio de semana não acabou bem, graças a Deus, e Zé Cláudio fica feliz quando o vagabundo se dá mal. Olha, vamos seguindo aqui com o nosso comando policial, aqui na sua TV Borborema, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Lembrando, minha gente, que estaremos juntos até 1 da tarde, 13 horas, a partir deste horário. Vamos ter os companheiros do Grupo Norte de Comunicação, que estão na grande cobertura do Mundial, da Copa do Mundo, com muita informação no Esportes, Torcida 2026, com informações ao vivo, direto dos Estados Unidos, com os companheiros do Grupo Norte de Comunicação e muita informação com relação à seleção brasileira de futebol. Temos aí Brasil e Noruega no próximo domingo, uma expectativa muito grande daqui a pouco a partir de 1 da tarde, mas até lá tem muita informação aqui na sua TV Borborema. A gente vai trazer detalhes da operação 4x4 que aconteceu hoje por parte da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina. Mas agora a informação ao vivo, grande operação realizada na região lá do Vale do Mamanguape, com prisão de pessoas envolvidas na criminalidade. Quem está comigo ao vivo é Ivaneide Nunes e traz agora todos os detalhes desta operação. Seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Oi, Zé Cláudio, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o comando policial. Pois é,
Foi mais uma operação realizada pela Polícia Civil da Paraíba para desarticular organizações criminosas. Dessa vez, a operação realizada hoje, chamada Fim da Linha, foi realizada na cidade de Mamanguape e também Rio Tinto. Ao todo, 12 mandados judiciais foram cumpridos nestas duas cidades. O objetivo principal da operação é justamente desarticular organizações criminosas. E esses alvos, eles são suspeitos de integrar principalmente organizações criminosas responsáveis por homicídios, tráfico de drogas e também outros crimes praticados na região lá do litoral paraibano. E de acordo com a Polícia Civil, muitos dos investigados estavam escondidos e continuavam atuando lá em áreas periféricas das cidades de Rio Tinto e também Mamanguape. Sobre essa importante operação, nós temos uma sonora do delegado Silvio Rabeiro. Polícia Civil nas ruas de Mamanguape, são policiais civis lotados em Mamanguape, policiais civis das nossas especializadas aqui do Litoral Norte, com apoio de policiais civis da 4ª Superintendência. Nas últimas horas deflagramos uma grande operação abrangendo os bairros mais simples aqui de Mamanguape e de Rio Tinto, onde pessoas criminosas estavam adentrando e praticando crimes de tráfico e crimes de homicídios. E nós, de maneira estratégica, de maneira planejada, através de buscas e prisões deferidas em inquéritos policiais nossos, conseguimos deflagrar essa operação, onde já fizemos a apreensão de drogas, de arma de fogo, pessoas sendo presas e conduzidas à nova central de polícia de Mamanguape. É importante frisar que esses indivíduos que estão sendo presos e recolhidos aqui na central de polícia também estavam praticando crimes no mês de junho, vários crimes, além do tráfico, homicídios também. Os homicídios estão sendo esclarecidos com várias pessoas presas e nós estamos atentos, as investigações estão correndo de maneira exitosa e o resultado da operação está sendo muito boa. Então nós não vamos parar. A primeira prisão estratégica após o mês de junho e nós estamos identificando e prendendo essas pessoas que estão praticando crimes e também praticando ameaças às pessoas do bem aqui no Litoral Norte, as pessoas trabalhadoras. Estamos tirando esse pessoal de circulação mediante o cumprimento nessa operação dos mandados competentes. Agora, os investigados poderão responder pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, além de organização criminosa. Foi mais uma ação realizada aí pela Polícia Civil no litoral norte da Paraíba, para desarticular essas organizações criminosas responsáveis por tantos crimes na região. E além dos 12 mandados judiciais que foram cumpridos, a polícia também conseguiu apreender drogas e dinheiro. Zé Cláudio, essas são as informações e eu volto com você. Muito obrigado, Ivanei. Está aí importante operação de combate à criminalidade no Vale do Mamanguape, armas apreendidas, entorpecentes, também pessoas envolvidas com homicídios, envolvidas com o tráfico de entorpecentes, na realidade acabaram sendo capturadas e, como disse o delegado seccional Silvio Rabelo, vários homicídios deverão ser esclarecidos na região, não só lá em Mamanguape, mas também no litoral norte da Paraíba, Rio Tinto, enfim, em vários municípios. Você está vendo aí até mulheres também envolvidas nesta facção criminosa acabaram sendo capturadas. Nós tivemos também a ação com cães farejadores da Polícia Civil da Paraíba e todos foram encaminhados para a Central de Polícia de Mamanguape, recém-inaugurada lá na cidade de Mamanguape, que atende uma região muito extensa, região norte, litoral da Paraíba,
e na realidade a gente vai seguir acompanhando esta operação. Qualquer informação você confere aqui comigo. Olha, minha gente, vamos seguindo com o comando policial e olha só, é importante você ter uma proteção veicular de credibilidade. E eu falo da Safety Car. Meu amigo Alberto está chegando aqui com dicas importantes para você proteger o seu patrimônio e evitar aborrecimentos. Não é isso, Alberto? Seja bem-vindo, boa tarde. Pois é, boa tarde para você que acompanha o Comando Policial em casa. É isso mesmo, Zé Cláudio. Se você busca proteção e tranquilidade para o seu veículo, conte com a Safety Car Proteção Veicular. A Safety Car atende você na rua Nilo Peçanha, número 484, no bairro da Prata, aqui em Campina Grande. Um espaço moderno e preparado para oferecer mais conforto, agilidade e um atendimento de qualidade. A associação oferece proteção para o seu veículo em casos de colisão, de roubo, furto, desastres naturais e diversos outros imprevistos. Um dos grandes diferenciais, é claro, da Safety Car é a indenização, que é baseada na tabela FIPE, garantindo mais segurança e transparência aos associados. Além disso, a associação atua dentro das normas e regulamentações da SUSEP, reforçando seu compromisso com a credibilidade e a responsabilidade, também a confiança. A Safety Car está presente aqui, Zé Cláudio, em Campina Grande, na capital João Pessoa, em Cajazeiras, na cidade do Conde, Mamanguape e também em Itambé. Quer saber mais? Entre em contato com o telefone que aparece agora no seu vídeo, 839-9603-8129. Safety Car, proteção veicular, proteção, confiança e cuidando do que é seu. Roda o VT e veja o nosso forró da Safety Car, especialmente para você. Tô tranquilo, protegido com a Safety Car. Na hora seu aciona a assistência com eles, não tem demora. Protege qualquer veículo, essa aqui é arretada. Seja carro, seja moto, essa é a mais topada. Nesse São João, não ande sem proteção veicular. Conte com cobertura contra roubos, furtos, colisões e assistência 24 horas para você curtir tranquilo e viajar sem preocupação. Safety Car Proteção Veicular, essa eu garanto. Olha, minha gente, vamos continuando com muita informação da área policial e a 15ª seccional da cidade de Patos, que cuida de várias cidades ali da região, divulgou o balanço com relação ao número de homicídios que ocorreram nesses primeiros 6 meses do ano de 2026 e houve uma queda no número de homicídios significativa em relação ao mesmo período do ano passado. Quem tem os detalhes para a gente é o delegado seccional, o delegado Ilamilton Simplício, coloca no ar. As forças de segurança que integram a 15ª ISP, com sede em Patos, encerraram o primeiro semestre de 2026 com uma redução expressiva de 39% nos crimes de homicídios, comparando-se o mesmo período do ano passado, ou seja, primeiro semestre de 2025 comparando-se com o primeiro semestre de 2026. Esse resultado reflete o trabalho integrado das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal, no combate à criminalidade aqui na região de Patos. Muito obrigado ao doutor Ilamilton Simplício, que é o delegado seccional lá da região de Patos, no sertão do estado da Paraíba. Números importantes que foram evidentemente divulgados. Caiu o número de homicídios lá na região de Patos. Isso é importante para permitir uma melhor segurança e vale salientar o trabalho importante dos policiais, militares, civis, enfim, das forças de segurança lá na região do sertão paraibano. Olha, daqui a pouco tem mais informação da área policial, mas agora eu tenho um recado bacana para você que está me acompanhando. Vamos falar da melhor, vamos falar da Eidental. Tem muita gente
e deixa de sorrir, evita tirar fotos ou até sente vergonha na hora de conversar por causa da falta de dentes. Mas hoje a realidade mudou. Existem soluções mais modernas que trazem mais conforto, segurança e autoestima. A Ei Dental chega com uma novidade, a campanha Ei Dental Flexível, pensada para ajudar você a voltar a sorrir com mais tranquilidade e qualidade, porque sorriso não é só estética, é confiança, é bem-estar. E se sentir bem com você mesmo é muito importante. Então aproveite essa oportunidade. Leia o QR Code da tela. Agende agora. Aproveite. É uma campanha importante da Ei Dental, que é sem dúvida a melhor da Paraíba. E Zé Cláudio recomenda. Vamos seguindo aqui com o nosso comando policial e muita informação até às 13 horas, te deixando muito bem informado de tudo que está acontecendo, não só em Campina, mas também em todo o estado da Paraíba. Uma área policial movimentada hoje. Olha, e o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, aqui de Campina Grande, divulgou o balanço na questão de queimados, atendimentos de pessoas que tiveram queimaduras durante o mês de junho, durante o mês junino do São João. E eu quero os detalhes agora aqui no Comando Policial com ele, Renato Diniz. Coloca no ar. 74 pessoas foram atendidas no Hospital de Trauma em Campina Grande nesse período junino. Mas, de acordo com o próprio hospital, apenas 19 pessoas foram atendidas relacionadas diretamente aos festejos. Quem vai falar com a gente justamente sobre isso é a doutora Isis Lacerda. Em relação ao ano passado, nós tivemos um aumento no atendimento, diminuição. Como é isso, doutora? Um aumento, uma redução no número geral de atendimentos, mas proporcionalmente o número de crianças aumentou do ano passado para cá. A gravidade reduziu, nós não internamos nenhuma pessoa. Uma criança queimada por fogueira já estava internada na cidade de origem, veio, fez o atendimento e a gente voltou essa criança para a cidade dela. Mas todas as queimaduras por fogueira foram de crianças. E nenhum adulto queimou por fogueira e os fogos de artifício também, o maior número foi de crianças. Essa questão de 74 atendimentos estão relacionados a outro tipo de situações também, lógico, né? Tudo junto. Fogos de artifício, comidas típicas, fogueira, todos os atendimentos relacionados a queimaduras no período junino, 74. 19 casos diretamente relacionados à festa junina. A senhora falando aí sobre crianças, durante praticamente maio, junho, o hospital sempre fazendo campanha, sempre orientando os pais, mas mesmo assim, né? E continuamos, né? Que o mês de julho eles estão de férias, né? As crianças estão de férias em casa, então o hospital recebe um aumento de atendimentos dessa faixa etária para acidentes domésticos de cortes, vidro, queimaduras, traumas. E em relação a essa questão de fogos, ainda não acabou. Nós estamos aí com a seleção brasileira no jogo no próximo final de semana. Os pais têm que ter cuidado, inclusive os adultos também, né, no manuseio dos fogos, né? Sim, nós percebemos uma redução assim da gravidade, né? Os fogos eles são fogos mais simples, os que chegaram no hospital. Nós tivemos queimaduras pequenas, com nenhuma sequela grave, nenhuma internação por queimadura por fogos de artifício, mas ainda tem jogo do Brasil, ainda tem final da Copa, que as crianças soltam fogos, mas eu acredito que essa fiscalização também da venda de fogos, as campanhas de conscientização ajudaram a diminuir essa gravidade, mas ainda ficar atento, né? Ainda sobrou muito fogo de artifício, como uma criança disse, sobrou muito fogo porque choveu nos dias que elas iriam fazer a soltura dos fogos. Noite de São João foi de chuva, então assim, ainda existe o risco, sempre existe o risco, a infância inteira ela é de risco, de acidente, de trauma,
e de tristeza, né? Então, atentar também agora o final da Copa e o mês de julho das férias. Não, digamos assim, um saldo positivo de certa forma. Saldo positivo demais. O número aumentou, mas a gravidade não. Nem a gravidade aumentou e nem assim a conduta errada apareceu. Nós não recebemos nenhuma queimadura mal conduzida, que colocou alguma coisa doméstica que contaminou a queimadura, não. A gente tudo bonitinho, direitinho, e as queimaduras com uma gravidade menor, mas o número de crianças proporcionalmente foi maior que o ano passado a gente teve. E, portanto, esse balanço positivo aqui feito pela doutora Isis no Hospital de Trauma. Obrigado, Renato. Obrigado à competente médica, doutora Isis Lacerda, por os esclarecimentos. A grande parte aí das ocorrências, crianças que acabaram tendo, evidentemente, queimaduras, como ela falou, período de férias, tem que ter cuidado, os pais têm que ficar atentos, tem jogo do Brasil aí ainda, pela Copa do Mundo, então todo cuidado realmente é pouco. Olha, eu vou ao primeiro intervalo comercial, é rapidinho, minha gente, eu volto já com muita informação aqui no seu Comando Policial. Roda o intervalo. Meus amigos, minhas amigas, foi rapidinho o nosso intervalo comercial, já estamos de volta com a verdade da área policial. Olha, eu vou trazer os detalhes agora da Operação 4x4, que foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina, que prendeu aqui na cidade envolvidos no furto de quadriciclos em cidades aqui da região de Campina Grande. A reportagem chega agora na tela do Comando Policial com ele, Renato Diniz. Coloca no ar. As prisões ocorreram nos bairros Cruzeiro e Novo Horizonte, em Campina Grande. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. 3 homens foram presos acusados de furtos de quadriciclos em cidades como Riachão do Bacamarte, Mogeiro, Ingá, Fagundes, Gurinhém, Lagoa Seca e João Pessoa. Ações que começaram no mês de novembro do ano passado, conforme o delegado Francisco Júnior. O nome da operação foi denominada 4x4, justamente porque visava desarticular uma associação criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais, sobretudo furtos e, em especial, furtos de quadriciclos, ocorridos aqui em Campina Grande e também em outras cidades da região. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Eles já vinham agindo há bastante tempo, são velhos conhecidos aqui da delegacia, todos já possuem uma extensa ficha criminal. E a gente tem informação que eles vêm praticando esses furtos de quadriciclos desde pelo menos novembro do ano passado.
Já conforme o delegado de Ingá, Vladimir Seara, em abril deste ano, um suspeito foi preso. No dia 23 de abril foi feita a prisão em flagrante de um dos elementos que tinha feito furto ali na região de Ingá, tá? E a gente iniciou a investigação, a gente conseguiu fazer a prisão em flagrante e, em virtude disso, também deu subsídio para a investigação que deu nessa operação de hoje, né? Os furtos eram ali naquela região de Campina, como o doutor falou, também na região ali de Ingá, Gurien, e sempre tinha o mesmo modus operandi. O pessoal fazia o furto no período noturno e levava para poder repassar esses quadriciclos depois. Alguns quadriciclos furtados foram levados para outros estados. A gente tem informações de que alguns desses quadriciclos foram levados para o estado do Rio Grande do Norte, outros foram levados para o estado de Pernambuco. Desses a gente conseguiu recuperar 3, não no dia de hoje, mas em ações pretéritas, e os demais nós ainda estamos averiguando e acreditamos que a partir do material apreendido hoje a gente possa também conseguir a localização desses veículos e para posterior devolução para as vítimas. O delegado Vladimir Seara falou quais os crimes que o grupo vai responder. Bom, a princípio a gente vai continuar a investigação, mas furto, né? E também possivelmente uma organização criminosa, já que há elementos que indicam que eles atuavam em conjunto, havia uma certa ajuste ali entre eles, uma estabilidade, até uma certa hierarquia, mas que a gente vai estar apurando isso na investigação. Ao longo da investigação a gente percebeu que eles tinham destino, como o doutor falou, para Rio Grande do Norte, Pernambuco. A gente acredita que alguns foram adulterados, até para eles poderem utilizar. Então, a gente ainda vai investigar, mas acredita-se que seja para revenda para utilização em outras regiões. Um quarto homem foi preso durante a operação 4x4, mas não teria ligação com o bando. Olha, uma operação importante e agora a polícia vai seguir tentando identificar quem comprou, né, os veículos, quem adquiriu, né? Porque comprar produto roubado é crime. A pessoa vai ser também indiciada por esse tipo de delito. Então, os homens que foram capturados hoje nesta operação presidida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campinas, as prisões aconteceram, evidentemente, aqui na cidade Rainha da Borborema. Daqui a pouco eu volto ainda com muita informação, mas eu tenho um recado agora, não é, diretora? Eu tenho um recado agora. Vazou o resultado de Brasil e Noruega? Como assim? Entendi agora. O que vazaram foram as promoções da semana do Lojão dos Forros Seleção, Lojão dos Forros que estão imperdíveis. Conta pra gente, Isis, boa tarde. Boa tarde, Zé Cláudio, boa tarde, querido telespectador. É verdade, cuida, minha gente, cuida em comemorar a classificação da gente nas oitavas de final. E trouxemos aí mega promoções da seleção do Lojão dos Forros para vocês. Mas, se liguem, porque isso é somente até sábado. Então, cuida, olha só. Forro branco de diversas marcas a partir de R$ 20,90 o metro quadrado à vista. São diversas marcas, mesmo porque o Lojão dos Forros tem a maior variedade de marcas e modelos, e vocês já sabem disso, né? Que nós somos referência aqui na Paraíba. E tem mais, a gente não só trouxe isso não, a gente trouxe também o forro madeirado Angelim de R$ 95,90. Olha só, tá custando apenas R$ 85,90. O forro madeirado Angelim de R$ 95,90 por R$ 85,90 o metro quadrado à vista. Tá bom demais, né, minha gente? É o menor preço da Paraíba e eu posso provar. Pensa que acabou? Claro que não, né, Zé Cláudio? Na seleção do Lojão dos Forros tem oferta de telha também, aquelas telhas resistentes que vocês bem sabem. Telha PVC Plan Cerâmica por apenas R$ 89,90 a unidade à vista.
Cuida, minha gente, porque o preço vai subir. Esse valor aí de promoção é somente até sábado. Visite já uma de nossas unidades. A gente tem loja em Campina Grande, em Solânia, em João Pessoa e em Patos. Mas não perde tempo, porque ó, essas ofertas são até sábado, viu, Zé Cláudio? Até sábado. Lojão dos Forros é campeã em variedade e preço baixo. Entrega para toda a Paraíba, Zé Cláudio. Obrigado, Isis. Todo mundo aproveitando aí a seleção Lojão dos Forros e torcendo pelo Brasil. Olha, vamos seguindo aqui com o nosso comando policial. Muita informação, tá certo, para você que está nos acompanhando. E olha só, minha gente, uma jovem de 18 anos de idade, ela foi encontrada morta dentro da própria residência na cidade de Souza, no sertão paraibano. Está aqui a imagem da vítima. De acordo com as primeiras informações, familiares localizaram a jovem desacordada em um dos quartos da casa. Acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas a equipe apenas, lamentavelmente, constatou o óbito. A principal possibilidade investigada inicialmente pela Polícia Civil é de que ela teria tirado a própria vida. O local foi isolado para o trabalho de perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica na cidade de Cajazeiras para os exames que deverão aí sim confirmar a causa-morte desta jovem de apenas 18 anos de idade. O caso segue sobre investigação policial. Lamentável este fato que aconteceu na cidade de Souza, lá no sertão da Paraíba. Que Deus possa realmente confortar a família, apenas 18 anos de idade. Olha, vamos seguindo com o nosso comando policial, te deixando por dentro de tudo o que acontece, o que movimenta a área policial na Paraíba. Daqui a pouco, a partir das 13 horas, estaremos com o NC Esportes, Torcida 2026, a cobertura do Grupo Norte de Comunicação da Copa do Mundo. Olha, eu tenho um recado muito importante agora para você que acompanha o comando policial. O Plano A Viagem foi criado para oferecer mais tranquilidade, proteção e cuidado para você e toda a sua família, com planos a partir de apenas R$ 20,90 por mês. Você garante assistência funeral completa, apoio e atendimento humanizado nos momentos em que mais precisa. E também a telemedicina, além de todos os benefícios do Plano A Viagem. O cemitério memorial A Viagem, localizado no Ligeiro, oferece uma estrutura acolhedora e preparada para homenagens cheias de respeito e carinho. E nesta semana você pode adquirir a sua gaveta para sepultamento a partir de R$ 6.335 com condições especiais. Ligue agora, fale com a equipe 83 33 22 70 70 ou acesse planaviagem.com.br. Grupo A Viagem, cuidado, acolhimento e respeito para toda a família. Zé Cláudio tem e recomenda. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial. É ligeirinho, eu volto já, roda o intervalo.
Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o nosso comando policial. E eu tenho um apelo agora a fazer para vocês que estão nos acompanhando neste momento. Esse cidadão que está aí na tela, ele está desaparecido desde o dia 3 de junho e foi visto pela última vez no Jardim 40. A família de Francisco José Cavalcante de Oliveira está desesperada e pede a contribuição da população com qualquer informação, não é, que possa realmente chegar a esse cidadão. Quem vê o cidadão que desapareceu exatamente no dia 3 do mês passado, de junho, ali no Jardim 40, não é, pode ligar inclusive para o 190, que é o telefone de urgência da Polícia Militar. Senhor Francisco José Cavalcante de Oliveira. Imagine o desespero, não é? Dos familiares, família sem ter. Vai completar amanhã é dia 3, né, Robério? Vai completar um mês que esse cidadão está desaparecido. Então, quem tiver informações pode ligar também 197, a Delegacia de Homicídios também já está investigando, tentando de alguma forma colher informações para que ele seja localizado e volte ao convívio, não é, da família que está desesperada. Agora, não passe trote. Tem gente que, infelizmente, e eu tenho muitos anos de experiência, tem gente que fica passando trote, brincando com o sentimento de quem está no momento de dor. Essa é que é a grande verdade. Olha, e o Grupo Norte de Comunicação está fazendo uma grande cobertura do Mundial, da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Tem seleção brasileira no domingo. Vamos agora aos Estados Unidos. Jordana está de volta, sorridente, parece que o sol aí está muito quente, minha amiga. E quais as novidades que você traz aqui para a gente no Comando Policial da TV Borborema? Seja bem-vinda, uma ótima tarde. Oi, Zé, boa tarde para você, para todo mundo ligadinho no Comando Policial. Acabei de sair do treino da Seleção Brasileira. Eu saí porque eu só tenho direito a ver 15 minutos desse treino. Eles ainda estão realizando o treino no terceiro gramado do CT. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. A CBF ela alugou esse CT aqui do Columbia Park, que é o CT do New York Red Bulls, um dos mais modernos do mundo. E era da seleção, cheio de bandeirinha, de decoração verde e amarela, mas a partir das oitavas de final, a FIFA pede todos esses CTs, enfim, fica sob o comando da FIFA e agora a seleção já não treina mais no campo principal, que é o que a gente acompanhava, ficava bem perto da gente. Agora eles treinam no terceiro gramado, então eles estão longe, porque tem 7 gramados aqui no CT. No treino de hoje, apenas o Ryan, o Rafinha não participaram. O Rafinha ficou fazendo controle de carga junto com o Ryan na academia, mas o restante do elenco, claro, com exceção do Paquetá, que tem a lesão confirmada, não participou também. O restante do elenco participou do treino com bola com o técnico Carlo Ancelotti, com destaque para o Endrick, que vai ter uma coletiva às 2h30 da tarde com ele. Agora tem um detalhe que está chamando a atenção de todo mundo aqui, Zé. Tá muito quente, a sensação térmica é de 38 graus, um calor intenso. O governo americano emitiu alertas severos para todo mundo, para não saírem nas ruas, para não ficarem ao ar livre, porque o calor está muito intenso, o sol está escaldante, está muito quente, e assim a seleção brasileira está treinando nesse momento. É usar isso a favor dos nossos jogadores que já estão acostumados com esse clima, né? Porque a Noruega, por exemplo, está sofrendo muito e adotou medidas como a Inglaterra adotou. Então eles estão fazendo exames periódicos todo santo dia, de manhã, de tarde, para monitorar o nível de desidratação. E esse clima é esperado para o domingo também, Zé. Ô Jordana, o Ancelotti aí já deu alguma pista de quem pode ser o substituto de Lucas Paquetá na equipe titular que está machucado?
Olha, Zé, o esperado é que seja o Martinelli, só que se ele quiser usar um pouquinho nessa seleção brasileira, o Matheus Cunha faz a função de camisa 10 lá na Inglaterra, no Manchester United, que é o time dele, né? Então ele pode utilizar o Matheus Cunha como 10 e o Endrick como titular, porque o Endrick é o centroavante, o reserva imediato do centroavante. Então ele pode usar um pouquinho, mas eu acho que isso não vai acontecer não, acho que vai ser o Martinelli mesmo. Minha amiga, muito obrigado, tá certo? Uma boa cobertura para você e todos os companheiros do Grupo Norte de Comunicação que estão acompanhando esse Mundial, a Copa do Mundo, e seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Borborema, no nosso comando policial. Muito obrigado, bom trabalho aí para você e equipe. Obrigada! Até breve, minha amiga Jordana, não é? Muito sorridente, trazendo as informações do que está acontecendo com a nossa seleção brasileira que está treinando. A Jordana acabou de informar que o treinamento está acontecendo, mas como é já determinado pela Confederação Brasileira de Futebol, a imprensa só pode acompanhar os 15 primeiros minutos, aquele aquecimento, aquele toque de bola, mas a preparação tática, técnica, aí não é permitido porque ninguém vai entregar o ouro, né? Pode ter algum olheiro lá, um espião norueguês, para tentar, né, tirar realmente alguma informação. A Jordânia, a equipe do Grupo Norte vai voltar a partir das 13 horas, você vai acompanhar aqui na TV Borborema, no NC Esportes Torcida 2026, na cobertura da Copa do Mundo. Olha, vamos seguindo aqui com o nosso comando policial, com muita informação. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 homens e recuperou 2 veículos roubados após um acompanhamento tático que começou na BR-101, aqui na Paraíba, e terminou no estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Rodoviária Federal falou, não é, o Victor Freitas, que é da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, ele deu detalhes com relação ao caso. Coloca no ar. Equipes da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba realizavam um patrulhamento ostensivo nas imediações do KM-30 da BR-101 em Mamanguape, quando receberam informações por volta das 17 horas a respeito de 2 veículos. Um deles, um modelo Jeep, que teria sido subtraído no município de Recife no dia anterior, e o outro automóvel que teria sido utilizado nessa empreitada criminosa. Durante o patrulhamento, as equipes avistaram automóveis com características compatíveis com as descritas e tentaram proceder à abordagem. Todavia, os condutores de ambos os veículos não acataram prontamente as ordens emanadas pelos agentes e se iniciou um acompanhamento tático que só foi cessar no estado do Rio Grande do Norte, no município de Areis, nas imediações do KM-139, quando os veículos foram interceptados. Aprofundadas as averiguações, constatou-se que ambas as placas dos automóveis não correspondiam à numeração, à identificação legítima. Ou seja, configurou-se naquele momento, a princípio, em tese, a adulteração de sinal identificador do veículo automotor, além da receptação, pois ambos os veículos eram produto de crime. Então, os 3 indivíduos foram enquadrados a princípio nesses 2 crimes, além da associação criminosa. Todavia, na apresentação da ocorrência na delegacia de Goianinha, se constatou que um deles havia passado dados falsos, e que havia contra esse um mandado de prisão preventiva em um processo que tramita na Justiça do Rio Grande do Norte, onde se apura um crime de homicídio. Então, esse indivíduo específico responderá também pelo crime de falsa identidade. E o policial rodoviário federal, o Flávio Freitas, que é do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, falando evidentemente o Vitor, aliás, não é? O Vitor é do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal.
E foi um trabalho importante porque roubaram o carro lá na capital pernambucana, estavam trafegando na BR-101 aqui na Paraíba, carro com a mesma característica. Os policiais decidiram abordar, mandar parar, eles não pararam, saíram em alta velocidade e houve um acompanhamento com várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal, que, como o Flávio falou, acabou apenas já no estado do Rio Grande do Norte. Então, 3 homens que foram capturados, os 2 veículos foram apreendidos e um deles tinha um mandato de prisão em aberto pela prática de homicídio. Então, segundo a Polícia Civil que recebeu a ocorrência, fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo de veículos, rouba lá em Pernambuco, traz para a Paraíba, rouba na Paraíba, leva para o Rio Grande do Norte, rouba no Rio Grande do Norte, leva para Pernambuco. É esse intercâmbio de quadrilhas que agem no roubo de veículos aqui na região Nordeste. Olha, vamos seguindo aqui com o nosso comando policial. Olha, aqui na cidade de Campina Grande, um homem suspeito de um roubo a uma sorveteria foi preso por um policial militar lá do estado de Pernambuco, de folga, ele mora aqui em Campina. Então, este homem teria chegado no local, no estabelecimento comercial, praticado o delito. Ele estava nas mediações, o pessoal pediu ajuda desse policial que no próprio veículo dele, pessoal, fez diligências e conseguiu na Avenida Juscelino Kubitschek, conseguiu, na realidade, abordar. Ele reagiu ainda, o policial que é treinado, acabou dominando. A equipe do 2º Batalhão da Rádio Patrulha, do 2º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada para dar apoio ao policial militar do estado de Pernambuco. Chegando lá, ele foi reconhecido por testemunhas e a ocorrência foi encaminhada para a cidade da Polícia Civil. Foi levado o suspeito, também a proprietária do estabelecimento comercial e testemunhas que estavam no momento. Durante a abordagem, o cara reagiu, tentou correr ainda, mas o policial conseguiu dominá-lo. Chamou o reforço, logicamente, através do CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, que imediatamente enviou a viatura mais próxima do local da ocorrência, ali na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Presidente Médici, aqui em Campina. Foi ao local, atendeu a ocorrência e, na realidade, ele foi encaminhado para a Polícia Civil. Alexandre da Silva, do Sítio Capoeira, em Queimadas, está acompanhando, diretora? Muito obrigado, pessoal de Queimadas. Dona Maria, lá de Massaranduba, a Marlene, lá no bairro do Araxá, pessoas que nos acompanham diariamente. Vamos dar uma relaxada, diretor, enquanto o pessoal do Grupo Norte não chama com o NC Esportes Torcida 2026. Vamos colocar aqui primeiro o nosso QR Code e o Gordinho soltar aí o embalo do momento. Olha, que maravilha, não é? Que maravilha. O embalo, é o som do comando virtual. Então, meu amigo, minha amiga, você que está agora nos acompanhando em casa, no trabalho, aonde você estiver, quiser participar com a gente, está aqui o nosso QR Code, aponta a câmera do teu celular para o QR Code e a gente vai aqui na nossa tela do comando policial receber os amigos e amigas que participam diariamente aqui do comando virtual, trazendo sempre uma energia extremamente positiva, maravilhosa, e o pessoal já começa a chegar, já começa a completar aqui
a nossa tela. Olha, minha amiga aí ajeitando o cabelo, toda sorridente em casa, ao lado da família, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo aí, Carlos Eduardo, dando um joinha também. Camisa do São Paulo aqui, né, o São Paulino participando. Obrigado pelo carinho. Regiano Lima está lá em cima. Temos, crianças também que estão participando naquela animação total. Aqui do comando virtual, acenando, dançando. Tem camisa do Galo da Borborema, olha aí. O Galo tem uma missão importante, porque na realidade vai para o próximo mata-mata. E o jogo é fora de casa, mas decide no estádio Amigão. Então é viajar para Goiás, realizar um bom jogo, quem sabe trazer um resultado positivo, como aconteceu no primeiro mata-mata contra a Jacuipense, e aqui garantir a passagem para mais uma etapa, mais um mata-mata, rumo ao objetivo, que é, sem dúvida, subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Serra Branca também vai jogar no próximo sábado, as equipes paraibanas que estão tentando esse objetivo na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá chegando mais gente, camisa da seleção brasileira. Pessoal, vocês estão animados aí para o jogo de domingo do Brasil com a Noruega? Quem estiver animado aí, faz um joinha, tá certo? Quem estiver confiando na seleção brasileira, que faça um joinha. Amanhã, inclusive, eu vou dar aqui o meu placar para o jogo. Davi, a diretora, Robério, Rebeca, Giovanni, o gordinho do som, André, pessoal todinho, não é? Vai dar o palpite para o jogo de domingo nas oitavas de finais da Copa do Mundo. Tem mais gente chegando, boné ali da seleção brasileira, o garotinho ali com o boné da seleção brasileira, camisa amarela ali do Brasil. O pessoal tá animado, viu, Robério? Olha, conhece mais de vocês, muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta a se encontrar, tá certo, aqui no Comando Policial. Boa tarde, tá certo? Porque agora a gente vai esperar, né, os companheiros do Grupo Norte de Comunicação a partir das 13 horas pontualmente com o NC Esportes Torcida 2026. Amanhã, diretor, amanhã eu vou pedir o seu, tá certo? De Rebeca, de toda a equipe, Robério. E você acertar, a alegria, não é, de o Brasil avançar para as quartas de final. Que é um presente que Papai Noel vai lhe dar no final do ano, se você se comportar, tá certo? Papai Noel prometeu e vai lhe dar o presente no final de ano. Então daqui a pouco temos o NC Esporte, tá certo? A qualquer momento a gente encerra aqui, desejando uma ótima tarde, agradecendo a sua audiência. Amanhã, sextou, vamos encerrar a semana com muita energia, com o comando virtual, com muita informação. Último final de semana do Momento Junino, último Momento Junino da temporada 2026, último final de semana do maior São João do mundo, que acaba também no domingo. Na segunda a gente vai trazer informações, se já tiver um balanço das autoridades com relação ao número de ocorrências, enfim, que aconteceram durante todo esse período. Estamos aguardando aí o contato. Seleção brasileira está treinando agora, a Jordânia já participou aqui no Comando Policial e vai entrar ao vivo também com os companheiros do Grupo Norte de Comunicação, nesta enorme cobertura que está sendo realizada no Mundial, na Copa do Mundo nos Estados Unidos, tem sede também no Canadá e no México. A qualquer momento a gente encerra e os companheiros vão assumir e deixar você muito bem informado de tudo o que acontece na Copa do Mundo, as movimentações da seleção brasileira, projetar já o time, não é, titular. O Paquetá está machucado, quem será?